Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam presentes nas nossas vidas. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós vamos ler os versículos de 18 a 20, os últimos versículos do Evangelho de Mateus. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta passagem. Nosso Senhor, meus irmãos, quando Ele criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, nós sabemos pela palavra dele mesmo, escrita nos primeiros capítulos de Gênesis, que tudo isso foi criado de uma forma perfeita. E então os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles podiam gozar de um relacionamento harmonioso um com o outro e ambos com o nosso Deus. Nosso Deus falava com eles todos os dias, nas tardes, e eles tinham então esse relacionamento perfeito, íntimo, de comunhão um com o outro e com o nosso Senhor, o nosso Deus. Mas nós sabemos também que, lamentavelmente, no capítulo 3 de Gênesis, eles desobedecem a Deus e o relacionamento então foi interrompido. Toda a humanidade, naquele ato de desobediência de Adão e Eva, caiu também em desobediência ao nosso Deus. Todos foram lançados debaixo do pecado. Todos nasceram debaixo do pecado, é o que a palavra de Deus nos diz. Toda a descendência de Adão e Eva nasceu do lado de fora do jardim do Éden e, consequentemente, sem um relacionamento com Deus, com o nosso Senhor. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia e graça, como nós acabamos de cantar, Ele prometeu enviar um Salvador. E essa promessa de que Ele enviaria esse Salvador deveria ser proclamada como esperança para todos os seres humanos que de fato nasceram debaixo do pecado. Essa promessa que Deus então deu logo lá no início, tão logo o pecado entrou no mundo, essa promessa está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ela deveria ser anunciada a todos os habitantes da terra desde então. Então, nosso Senhor estabeleceu como seu propósito que a proclamação da salvação ela fosse anunciada. Aqueles que recebiam a mensagem, eles deveriam ser então proclamadores da mensagem, compartilhar a mensagem com outros. Por isso, quando Deus, então, Ele chama Abraão, em Gênesis capítulo 12, para fazer de Abraão uma grande nação, que seria o seu próprio povo, povo esse que deveria proclamar, povo que recebeu essa responsabilidade de proclamar essa mensagem de salvação, Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo interpretou essa passagem como sendo um pré-anúncio do evangelho já nos dias de Abraão. O apóstolo Paulo disse que tendo Deus previsto, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Então a salvação não era somente para aquele povo, não era somente para o povo de Israel. Pelo contrário, o povo de Israel deveria ser um arauto, deveriam ser proclamadores desta salvação. A salvação era para todo o mundo. E aqueles que não eram de Israel, aqueles que não eram judeus de nascimento, estes que a Bíblia chama de gentios, eles poderiam ser justificados, poderiam ser salvos pela fé
a fé no Senhor Deus, a fé no Deus a quem pertence a salvação. Então era a missão do povo de Israel anunciar a todas as nações. Eles deveriam dizer que ao Senhor pertence a salvação, que foi inclusive o que o profeta Jonas anunciou lá na cidade de Nínive. Então, a partir de Abraão, passando por toda a nação de Israel, o propósito era que todas as famílias da terra fossem alcançadas por aquela mensagem de esperança. Deveria haver então esta proclamação a todas as nações. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 23 e 24, dizendo: cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a salvação dia a dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Veja, nos dias do Antigo Testamento, Deus havia dito: anunciai entre as nações, proclamai a salvação, porque Ele é digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses. Então os próprios louvores da nação de Israel deveriam ser uma lembrança constante de que a salvação havia sido dada a todas as nações, a todos os povos. Esse propósito de Deus fica claro então em todo o Antigo Testamento. E quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos o mesmo propósito. O Senhor Jesus ordena que os apóstolos anunciem a mensagem, anunciem o evangelho para todas as nações. Ele ordenou que o evangelho fosse pregado a toda criatura, em Marcos capítulo 16, versículo 15. A igreja deveria fazer o mesmo que Israel deveria ter feito: anunciar entre as nações, ser um arauto, proclamar a mensagem de salvação. Quando nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, nós temos um homem pregando uma mensagem, é Estevão, e ele prega a mensagem do evangelho, uma mensagem dura, uma mensagem que condena os judeus por serem inimigos de Deus, perseguindo e matando a todos os que Deus havia enviado e por último matando o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Essa foi a mensagem que Estevão pregou em Atos capítulo 7. Mas os seus ouvintes, enfurecidos, começaram a gritar, tamparam os seus ouvidos como se estivessem dizendo: pare com estas palavras, nós não queremos mais ouvir. E então arrastaram o próprio Estevão para fora da cidade e o apedrejaram até que ele fosse morto. Então ali deu-se início a uma perseguição contra os cristãos, e eles foram espalhados, saíram de Jerusalém por toda a Judéia e Samaria, e onde eles iam, eles proclamavam a mensagem de esperança. Aquilo que o Senhor Jesus havia ordenado aos cristãos estava de fato acontecendo. Eles estavam sendo testemunhas do Senhor Jesus em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e assim foi até alcançar os confins da terra. Por causa daquela perseguição que aconteceu em Jerusalém, o evangelho então foi espalhado para as nações. Em Atos capítulo 8 nós temos Filipe chegando na cidade de Samaria, testemunhando esta mensagem. Depois Pedro e João sendo levados para lá para confirmar que o evangelho havia chegado naquela cidade. Em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro é enviado à casa de um homem chamado Cornélio, e ali ele anuncia também a mensagem, e aquele homem é salvo, e o apóstolo Pedro testemunha que o evangelho chegou então para aqueles que não eram judeus, e assim a mensagem foi sendo proclamada e anunciada nas nações. Então o propósito de Deus é este: que a mensagem seja proclamada, que a mensagem seja anunciada, que ela seja testemunhada. O evangelho deve ser levado a todas as nações. Por isso em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, vai dizer que o Senhor Jesus é digno de abrir o livro, porque com o seu sangue Ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O evangelho é para todas as nações. E a própria definição do caráter da igreja do Senhor Jesus Cristo é de que ela proclame esta mensagem, proclame esta verdade. O apóstolo Pedro escreveu na sua carta, a primeira carta, capítulo 2, versículo 9 e 10: vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos a raça eleita,
nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor, com uma finalidade, irmãos. Não é governar um país, não é dominar um país. A função da igreja é anunciar o Evangelho, é proclamar a mensagem de salvação, é proclamar as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nessa passagem aqui, o nosso Senhor Jesus, Ele diz aos seus discípulos este mandamento. Ele, na sua despedida, aqui é o momento que antecede a sua subida, a sua volta ao Pai, a sua subida ao céu. E ele diz aos seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um povo enviado ao mundo para fazer discípulos de todas as nações, para testemunhar aquela mensagem que foi previamente anunciada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que deveria ter sido anunciada ao longo do Antigo Testamento e começou a ser espalhada nos dias de Atos dos Apóstolos. Fazer discípulos de todas as nações. Ora, o que significa fazer discípulo? O que significa isso? Isso significa obediência, porque o Senhor Jesus, Ele diz no versículo 18, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A primeira coisa que o Senhor Jesus diz aqui para eles, nessas suas palavras de despedida para eles, foi afirmar a sua autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então ele estava com base nesta sua autoridade que ele tem, ordenando aos seus discípulos que eles fizessem discípulos de todas as nações, fossem testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus afirma aqui que a sua autoridade, ela não estava restrita àqueles discípulos. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele estava enviando-os sob sua autoridade, porque certamente eles encontrariam dificuldade na proclamação da mensagem. Certamente eles encontrariam obstáculos por serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Mas eles estariam sob a autoridade do Senhor do universo, sob a autoridade do Senhor de todas as coisas. Eles estariam obedecendo ao Senhor. Então, meus irmãos, a urgência para que nós sejamos testemunhas do Senhor Jesus Cristo, ela não está naqueles que estão perdidos e caminhando para o inferno. A mensagem que nós proclamamos, ela não é urgente, porque tem muita gente sem salvação e caminhando para o inferno. Não é isso que faz a mensagem ser urgente. O que faz a mensagem ser urgente é aquele que mandou proclamar a mensagem. É Ele que tem autoridade sobre todo o céu, sobre toda a terra. É por causa daquele que nos ordenou é que nós somos testemunhas. E não por causa daqueles que vão ouvir a nossa mensagem, que vão receber o nosso testemunho. Muita gente acha que a mensagem do Evangelho é urgente porque tem muita gente indo para o inferno. Meus irmãos, é fato que nós nos preocupamos com isso. Nós lamentamos tanta gente que está partindo para a eternidade sem conhecer o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. Isso nos afeta, isso nos entristece. Mas não é por causa dessas pessoas a urgência. A urgência é por causa daquele que deu a ordem. Ele é que tem a autoridade sobre todas as coisas. Então, nós somos sensíveis, nós nos entristecemos quando vemos pessoas tão enganadas, sendo seduzidas pelo mundo, pelas ideias do mundo e de Satanás, e caminhando para a eternidade, sem conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Isso, de fato, nós lamentamos, nós nos entristecemos. Mas a razão pela qual nós anunciamos o Evangelho, pela qual nós testemunhamos o Evangelho, é por causa daquele que nos ordenou fazer isso. Ele é que tem autoridade sobre todas as coisas. Irmãos, o apóstolo Paulo,
ele disse que é possível que uma pessoa apoie a sua fé naquilo que não é a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu que é possível que uma pessoa, ela apoie a sua fé em sabedoria humana. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. O apóstolo Paulo tinha a preocupação de que as pessoas poderiam partir para a eternidade sendo enganadas. Elas poderiam partir para a eternidade sem a salvação. O apóstolo Paulo era tão enfático nisso, que ele afirmou em Romanos capítulo 9, versículo 3, de que se fosse possível, ele até trocaria sua própria salvação em favor dos seus compatriotas judeus que estavam enganados. Ele disse: se possível me fosse, eu me consideraria um amaldiçoado para que eles pudessem ser salvos. Veja a preocupação que ele tinha por saber que pessoas estavam partindo para a eternidade sem o Senhor Jesus, sem conhecer o Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele sofria por isso. Aos Gálatas ele escreveu: eu sofro. Ele comparou o desejo que ele tinha e o esforço que ele fazia para que pessoas pudessem conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a mensagem da cruz. Ele comparou isso com as dores de parto. Ele disse: meus filhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja, ele ansiava, o apóstolo Paulo ansiava para que pessoas ouvissem o Evangelho e fossem salvas. Mas tudo isso porque ele sabia quem o havia enviado. A autoridade daquele que o havia enviado. Então saber que uma pessoa, irmãos, está partindo para a eternidade sem o Senhor Jesus Cristo, e que sofrerá eternamente a condenação do inferno, isso deve nos entristecer. Nós somos sensíveis a isso. Nós devemos testemunhar ao perdido a mensagem de salvação, a esperança do Evangelho em Cristo Jesus. Isto é um ato de amor. Nós devemos ser imitadores daqueles discípulos, imitadores do apóstolo Paulo, mas a urgência pela qual nós anunciamos o Evangelho não é o fato de um perdido estar indo para o inferno. A urgência está em primeiro lugar na autoridade daquele que deu a ordem. Tudo tem que ser feito porque Jesus deu a ordem. Talvez você pense que isso não faça muita diferença, né? Poxa, não é por causa de quem está ouvindo, é por causa de quem ordenou. Mas que diferença faz quando nós vamos anunciar àquele que está ouvindo? Isso faz toda a diferença, meus irmãos. Isso muda tudo. Por que nós estamos aqui hoje batizando pessoas? 18 irmãos serão batizados hoje aqui. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a maior autoridade do universo nos deu essa ordem. Essas pessoas receberam o testemunho do Evangelho, se arrependeram e estão confessando isso publicamente. Por quê? Não por causa delas, mas é por causa daquele que deu a ordem. É a maior autoridade de todas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E que diferença isso faz? Meus irmãos, se nós acharmos que nós devemos anunciar o Evangelho, porque há muitas pessoas indo para o inferno, e reitero, nós somos sensíveis a isso, nós nos preocupamos com isso, mas se esse for o nosso foco, então nós começamos sem perceber a alterar a mensagem, porque nós esquecemos daquele que nos deu a ordem e começamos a nos preocupar excessivamente com aqueles que vão ouvir. Então nós começamos a nos preocupar com o gosto daqueles que vão ouvir, com os desejos daqueles que vão ouvir, e nós somos tentados então a adequar a mensagem e até alterar a mensagem, para que nós consigamos seduzi-los, para que nós consigamos atraí-los, para que nós possamos trazê-los para a igreja, usando de nossas estratégias, usando do nosso jeito, para que nós convençamos aquelas pessoas que elas precisam vir para a igreja. Então nós estamos ignorando aquele que deu a ordem e passamos a colocar o foco naqueles que vão ouvir a mensagem. Então nós literalmente viramos as costas para o Senhor Jesus e achamos que o mais importante é aquela pessoa que vai ouvir o Evangelho e não o Senhor Jesus, que é aquele que salva. E aí nós começamos a alterar a mensagem do Evangelho. Começamos a fazer pequenas alterações, começamos a
tentar descobrir o que pode agradar aquelas pessoas. Aí nós começamos a moldar a igreja para que a igreja fique mais agradável para aquelas pessoas. Meus irmãos, na prática, nós começamos a tratar os pecadores como se eles fossem clientes. E qual é dos provérbios do mercado? O cliente tem sempre... Você viu esse versículo que não tem na Bíblia? Você sabe de cor, né? O cliente tem sempre... Se eu esqueço daquele que me deu a ordem e começo a pensar nesse cliente, eu começo a fazer tudo para agradar a ele. Aí sabe o que a igreja vira? A igreja vira uma colcha de retalhos. Ela vira uma anomalia. Porque é todo mundo tentando agradar todo mundo e não aquele que nos arregimentou. Aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. A igreja começa a virar uma coisa anômala, porque a gente tem que agradar esse, tem que agradar aquele, tenta agradar esse, porque nós ficamos com medo das pessoas se ofenderem. E essa não deve ser uma preocupação nossa. Pessoas são importantes, mas não são as mais importantes. Mais importante é aquele que deu a ordem. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É a Ele que nós agradamos. Então, se nós colocamos o foco no fato de que pessoas estão partindo para a eternidade sem Cristo, nós começamos a fazer essas mudanças, essas alterações. Então, tudo começa a se modificar e nós corremos o risco, então, de entregar um evangelho diluído. Um evangelho diluído. Já viu aquela mãe que precisa dar o remédio para o filho? E ela não consegue fazer o filho tomar o remédio porque o remédio é amargo? E aí ela cria uma estratégia. Vou pegar um copo de Coca-Cola de 500 ml, vou botar o remédio lá, e vou dar para o meu filho, já que ele ama Coca-Cola. E aí ele toma um copo de Coca-Cola, e o remédio está lá dentro, ele nem viu que tomou o remédio. E aí ela se dá por satisfeita, consegui fazer ele tomar o remédio. Eu devo dizer a você, mamãe, não conseguiu não. O que você deu para ele já não era mais um remédio. Era um remédio diluído em 500 ml de Coca-Cola. Aí foi fácil para ele engolir. O evangelho, irmãos, não é fácil de ser engolido. O evangelho tem que ser entregue puro, sem diluição, sem misturas. Por quê? A autoridade daquele que nos ordenou nos diz isso. Ele disse para entregar e levar as pessoas a aprender a guardar todas as coisas que ele anunciou. É por causa dele, não é por causa dos pecadores. Então, se nós ficarmos tão interessados em que o pecador se junte a nós, e nós colocarmos o foco nisso, nós vamos evitar qualquer aspecto da nossa mensagem que possa ser ofensivo. E meus irmãos, o evangelho é ofensivo ao pecador. Não somos nós que ofendemos. A mensagem do evangelho é ofensiva ao pecador. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 vai dizer que é uma palavra louca. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o próprio poder de Deus. E então a pessoa vai receber um evangelho diluído. E se ela recebe o evangelho diluído, esse evangelho não é suficiente para de fato salvá-la. E ela vai ser enganada, pensando que é salva, quando na verdade ela nunca foi salva. Ela pode estar na igreja, andando com pessoas na igreja, envolvidas com a igreja, mas nunca conheceu o verdadeiro evangelho da salvação. Porque as pessoas são tão preocupadas com ela, tão preocupadas em agradá-la, tão preocupadas em satisfazer seus caprichos, que ela nunca vai ouvir a mensagem ofensiva da cruz. E aí ela se acomoda na igreja, desenvolve uma vida social com a igreja, se ajeita com a igreja, caminha com a igreja, mas nunca conheceu o Senhor Jesus como seu Salvador. Esse é um risco que nós corremos quando nós tiramos o foco da autoridade e colocamos sobre o ouvinte, aquele que vai ouvir a mensagem. Nós corremos esse risco. Então a pessoa crerá num evangelho diluído e vai para um céu diluído, irmãos. E o céu diluído não é o céu verdadeiro. Não é o céu verdadeiro. Então isso deve nos levar a ter temor. O apóstolo Paulo tinha esse temor.
Ele escreveu aos coríntios que quando ele esteve entre eles anunciando o testemunho de Deus, ele diz: eu não fiz com linguagem de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele diz: eu quero pregar a mensagem simples e pura do Evangelho. E ele diz: por isso a minha mensagem e a minha pregação entre vós não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, porque foi em temor, tremor e grande fraqueza que eu estive entre vós, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim em poder de Deus. Meus irmãos, é possível que uma pessoa tenha sua fé apoiada em sabedoria humana e não no poder de Deus. E quando é que a pessoa tem a sua fé baseada em sabedoria humana? Quando ela não ouve a mensagem da cruz pura e simples. Quando ela ouve mensagens diluídas, mensagens que têm medo de dizer a verdade, e então ela se apoia em sabedoria humana e não no poder de Deus. Paulo disse que ele pregava não para agradar a homens, mas ele pregava para agradar aquele que o enviou. Ele disse: não procuro agradar a homens. Se eu procuro agradar a homens, já não sou servo de Cristo. Ele disse em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Então esta autoridade do Senhor Jesus para enviar a sua igreja ao mundo, ela é importante. Pregamos para obedecer a Ele. Pregamos porque Ele mandou. Somos testemunhas porque Ele nos ordenou. Então, o que significa fazer discípulos? Significa estar debaixo da autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, o que significa fazer discípulos? Significa uma identidade. Ele diz no versículo 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus estava dizendo: porque eu sou autoridade sobre vocês, eu sou autoridade sobre todas as coisas, sobre os céus, sobre a terra. Então, ide, fazei discípulos de todas as nações. Era para que eles adotassem isso, irmãos. Quando o Senhor Jesus diz isso para aqueles homens, e consequentemente para nós também, é para que eles adotassem isso como uma maneira de viver. Não era cumprir uma tarefa apenas, era uma forma de viver. O verbo aqui, ele está no particípio. Então o Senhor Jesus não está dizendo, ao contrário do que uma leitura superficial possa parecer, o Senhor Jesus não está dizendo aqui para ir e então fazer discípulos. Ele está dizendo para fazer discípulo enquanto se estiver indo. Ele nos disse que Ele nos enviou ao mundo. Nós estamos de passagem pelo mundo. A igreja não vai ficar neste mundo. A igreja é peregrina aqui, é forasteira aqui. Esse aqui não é o nosso lugar. A nossa pátria não está aqui. A nossa pátria é celestial, de onde nós aguardamos o nosso Rei, o nosso Salvador. Então a igreja definitivamente não será estabelecida aqui. Aqui ela está de passagem. Por isso que enquanto ela está indo, enquanto ela está de passagem, ela tem uma tarefa, que é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, é fazer discípulo em todas as nações. Então não é uma questão de ir, irmãos. A ênfase do Senhor Jesus aqui não está no ir. Não é isso que Ele está dizendo. A ênfase aqui está em fazer discípulos, em ser testemunha. É por isso que isso aqui significa todo crente, em todo lugar, em todo tempo. Todo crente, em todo lugar, em todo tempo. É uma questão, irmãos, de fazer onde eu estiver, durante todo o tempo. É uma maneira de viver. É o fato de ser uma testemunha do Senhor Jesus em todo o tempo, em todo lugar. Então, por isso, não é uma responsabilidade, meus irmãos, de algumas pessoas. É uma forma de viver de todo crente. Todo crente é um enviado de Jesus ao mundo. E para onde ele estiver indo,
ele tem que se lembrar: eu sou uma testemunha de Jesus, e eu devo fazer discípulo. Ele é alguém que representa o Senhor Jesus neste mundo. Veja o que o Senhor Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações. O crente verdadeiro, ele é sempre uma testemunha de Jesus. Sempre. Porque se ele é um crente, a sua vida é Cristo Jesus. Citando novamente o apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 19, ele vai dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, o apóstolo Paulo entendeu sua identidade. Eu não vivo mais, a minha identidade não é mais aquela que eu tinha antes de conhecer a Cristo. Mas agora que eu conheço a Cristo, eu recebi uma nova identidade. E que identidade é essa? É Ele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu vivo agora pela fé nele. Por isso Jesus disse a esses discípulos aqui, está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso nos mostra que cada crente tem o poder suficiente para ser testemunha de Jesus. O poder não era para fazer milagres, ainda que aqueles homens, especificamente, fizeram milagres como uma corroboração do Senhor para a mensagem que eles pregavam, mas o poder era essencialmente para ser testemunha de Jesus. E como muitos de nós se esquecem disso. Quando muitos de nós desejam que pessoas que conhecemos sejam salvas, que conheçam o Evangelho, nós somos tentados a convidar alguém para ir lá pregar o Evangelho para aquela pessoa. E geralmente nós escolhemos pessoas da liderança da igreja. Eu vou chamar o pastor para ir lá pregar o Evangelho para aquela pessoa, eu gostaria que ela ouvisse o Evangelho. E aí a gente quer levar o pastor lá para pregar o Evangelho. Não que o pastor não possa ir, né? Muitas vezes nós somos convidados, nós vamos. Mas por que as pessoas agem assim? Porque elas não creem que o seu testemunho é suficiente. Elas se esquecem que elas receberam poder do Espírito Santo para serem testemunha para todas as pessoas que estão ao seu lado, em todo lugar, em todo tempo, por qualquer crente. Por todo crente. Você, se é um crente em Cristo Jesus, você é uma testemunha, quer você queira, quer não, você é uma testemunha de Jesus, e o seu testemunho é suficiente para qualquer pessoa que esteja do seu lado, seja responsabilizado por ter rejeitado a Cristo, pelo testemunho que você deu para ela. Então é uma questão de identidade. Se você é um crente, você é uma testemunha de Jesus, é a sua identidade. E por isso que você é chamado a fazer discípulos de todas as nações, a ser uma testemunha de Jesus Cristo. Mas às vezes nós nos esquecemos disso, nós achamos que algumas pessoas são especiais. Algumas pessoas têm um chamado especial, então elas é que têm que ir lá e testemunhar. Quantas vezes eu ouço de crentes que têm parentes que estão no hospital, e aí estão à beira da morte, no leito de morte, como nós costumamos chamar, e eles querem levar alguém especial lá para pregar o Evangelho, porque são os últimos minutos, e elas não querem que aquelas pessoas partam para a eternidade sem ouvir a Cristo, então elas chamam alguém. E aí a gente pode ir, pessoas podem ir, poxa, mas aquela pessoa conviveu com você, aquela pessoa teve o testemunho de Cristo, ela não poderá se justificar diante do Senhor na eternidade. O Senhor dirá para ela: eu coloquei um crente do seu lado, eu coloquei alguém que cria em mim do seu lado, e o testemunho dele é suficiente para você ter se arrependido e crer em mim. Você me rejeitou. Ninguém, irmãos, vai receber um julgamento injusto. Então você como um crente, eu como crente, nós temos que crer que essa é a nossa identidade. Nós somos enviados ao mundo para sermos testemunhas do Senhor Jesus, e com isso fazermos discípulos para Ele.
É uma questão de identidade. Essa identidade não pode ser escondida. Às vezes o crente até tenta esconder. E a gente teve o retiro de jovens há poucos dias atrás, e teve um momento de perguntas e respostas, e foi feita uma pergunta: pastor, como eu posso testemunhar o evangelho no meu trabalho, na minha escola, com os meus amigos? Eu disse: olha, lembre-se que é impossível você ser um agente secreto de Cristo. Lembre-se disso. Sabe como você faz? A primeira coisa que você tem que fazer é identifique-se como um cristão, como alguém que crê em Jesus. Chega e diga: eu creio em Jesus. Isso te ajuda a testemunhar, porque você fica responsável pelo que você vai apresentar diante deles. Agora, quando você chega e esconde que você é um filho de Deus, tenta esconder, você já começa a se complicar. Você já começa a se complicar. Então, não tem como esconder que alguém é testemunha de Jesus. Se ele é salvo, ele é testemunha de Jesus. O apóstolo Pedro até tentou esconder, né? O apóstolo Pedro tentou esconder quando Jesus disse: Pedro, essa noite antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. E o apóstolo Pedro tentou esconder, e uma menina falou assim: olha, você é um deles, porque o teu jeito de falar te denuncia. E ele falou: não, eu não conheço ele. E aí foi para outro lugar, uma outra moça veio: olha, você é um deles sim. Não, não sou eu. E começou a praguejar. E numa terceira vez: você é sim. Ele falou: não, eu não sou. Faça-me Deus o que Ele quiser comigo se eu estiver mentindo, mas eu não sei quem é esse Jesus. E o galo cantou. Aí ele lembrou que era. Aí ele lembrou. E ele se entristeceu profundamente, especialmente quando o Senhor Jesus, passando, olhou fixamente nos seus olhos. Saindo dali, Pedro foi e chorou amargamente. E é interessante quando você lê os capítulos 4 e 5 de Atos dos Apóstolos, Pedro agora é uma testemunha, mas ele não tenta esconder. E aí aquelas pessoas que o estão ouvindo dizem assim, diz o texto, né? Reconheceram que ele era discípulo de Jesus por causa do jeito dele falar. Mas o crente é testemunha, é a identidade dele. Por isso que a ênfase de Jesus não está no ir, está no fazer. Então esses irmãos que vão ser batizados hoje aqui, receberam o testemunho de pessoas. Pessoas testemunharam para eles. Pessoas foram instrumentos de Deus para que esses irmãos hoje estivessem aqui confessando sua fé, confessando publicamente, reconhecendo publicamente que são agora discípulos do Senhor Jesus Cristo. Familiares testemunharam. Nós teremos jovens aqui que receberam testemunho de seus pais. Nós temos irmãos aqui que receberam testemunhos de seus parentes, outros de seus vizinhos, outros de irmãos aqui da igreja que testemunharam para eles. E serão batizados aqui como resultado do testemunho de alguém, a beleza do evangelho na vida de alguém. Irmãos, nós não podemos esquecer a nossa identidade. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então a questão não é ir. Alguns irão. Por isso que eu não posso, sabe, irmãos, entender assim como algumas pessoas colocam tanta ênfase assim no chamado. Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo. Aí a gente cria uma categoria dos chamados. E aí achamos que a responsabilidade é dos chamados. E aí a pessoa diz: Deus me chamou para ir a tal lugar. E aí ele vem contar como é que Deus chamou ele para tal lugar. São coisas estranhas a Bíblia. É uma coisa estranha, não se comprova, não condiz com o que está escrito na palavra do Senhor. Não, Deus me chamou, e aí ele escolhe um lugar específico, ele chamou para ir nesse lugar. E aí é tanta ênfase naquele lugar que ele não faz nada, ele só vai fazer se ele chegar lá. Isso é estranho a Bíblia. Não é assim. Eu penso que é muito mais honesto a pessoa dizer assim: eu quero ir a tal lugar. E se Deus permitir, eu irei, porque Ele é que é a autoridade sobre todas as coisas. E se Ele não me permitir ir, então serei aqui. As pessoas colocam tanta ênfase nesse chamado, Deus me chamou, Deus me chamou, Deus me chamou. Não. Veja o apóstolo Paulo. O
O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos romanos, ele diz para os romanos que ele tinha um desejo. Eu quero ir para a Espanha. E escreveu para a igreja de Romanos, para a igreja dos romanos, dizendo: eu vou visitar vocês aí, e aí eu quero que vocês me enviem para a Espanha. Honestidade, irmãos. Então eu vou aí porque eu quero ir pregar na Espanha, porque lá na Espanha o evangelho não chegou ainda, e eu me esforço por anunciar o evangelho onde Cristo ainda não foi nomeado. Então eu quero ir à Espanha. Você não vê o apóstolo Paulo dizer em nenhum momento: Deus me chamou para a Espanha. Ele é honesto. Eu quero, eu tenho esse desejo. Se o Deus, meu Senhor, se o meu Jesus, que é autoridade sobre todas as coisas, me permitir, eu irei. Se Ele não permitir, eu não irei. É Ele que é a autoridade, mas estou dizendo, eu quero. Qual o problema disso, irmãos? Isso é honesto. Deus me chamou, como foi? Como foi? Foi um anjo? Opa, já começou errado, não tem isso na Bíblia. Os anjos tiveram seus expedientes. Não, mas foi uma profecia. Acabou a profecia. Tudo está aqui já escrito para nós. Não tem profecia mais. Então começa com essas coisas místicas, sem fundamento, que sempre geram dúvidas. Não diga, eu quero. E se Deus confirmar, eu irei. Até onde sabemos, o apóstolo Paulo nunca chegou na Espanha. Nunca chegou. Mas é fato que a Espanha foi muito influenciada pelo apóstolo Paulo, pelas cartas que ele escreveu. Certamente essas cartas chegaram lá, como chegaram aqui para nós, e influenciaram muito. Deus usou ele, mas não necessariamente do jeito que ele queria. Isso não significa que Deus não separe alguns para tarefas específicas. Ele faz isso. Ele faz. Ele separa. Ele dá dons. Alguns têm o dom do evangelismo. Outros têm o dom da pregação, outros têm o dom do serviço. Ele dá dons ao seu povo e os usa como Ele quer. Mas a ênfase é: todos são enviados ao mundo para serem testemunhas. Essa é a identidade de cada crente. Terceiro, o que significa fazer discípulos? Significa chamar pessoas ao arrependimento. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Então, quem deveria ser batizado? Jesus disse que era para fazer discípulos e batizar. Quem deveria ser batizado? O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Quem na Bíblia foi batizado? Nós temos no Novo Testamento João Batista, é por isso que ele é chamado de Batista. Alguns pensam que era o sobrenome dele. Não, era a atividade pela qual ele ficou conhecido, aquele que batizava. João, aquele que batizava. Por isso João Batista. E quem João Batista batizava? João Batista pregava uma mensagem de arrependimento. Ele chamava as pessoas a se arrependerem. E então demonstrando esse arrependimento de uma forma pública por meio do batismo. Então os arrependidos vinham a ele, ouviam a sua mensagem lá, se arrependiam e eram batizados. E quando alguns vieram a ele para serem batizados, mas não tinham de fato se arrependido, João Batista foi firme com eles. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 3, João Batista disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então as pessoas perguntaram para ele: o que a gente faz então? Quando as pessoas perguntaram para João Batista o que a gente faz, sabe o que elas estavam perguntando? João, diz para nós, o que são frutos de arrependimento? Diz para nós, o que a gente faz então? Você está dizendo que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, então o que nós devemos fazer? É a pergunta, irmãos, que o pecador que ouve a mensagem simples e pura faz. Ele sempre, quando ele entende essa mensagem, ele vai se perguntar: o que eu faço? O que eu devo fazer? Não somos nós que perguntamos para ele: você quer? Você quer? Ele se pergunta: o que eu faço?
porque eu quero saber se Jesus me quer. Olha que diferença. Como que eu faço para eu ser aceitável para Jesus? Como que eu faço? O que que eu faço? Aquelas pessoas estavam desesperadas perante a mensagem de João Batista. E elas falaram: o que nós faremos então, se você está dizendo que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento? Quais são esses frutos? O que é que eu faço? Aí João Batista disse: olha, quem tem 2 túnicas, divide com quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Olhe para a sua vida. Veja o egoísmo na sua vida. Arrependa-se do fato de, durante toda a sua vida, você ter sido um egoísta. E se você conseguir fazer isso, você estará dando fruto digno do arrependimento. Os publicanos, que eram cobradores de impostos, também perguntaram: e nós? O que a gente faz? Ele diz: vocês não cobrem além do devido. Cobrem somente o imposto estipulado. Não roubem no imposto, na cobrança dos impostos. Os soldados perguntaram: e nós? O que a gente faz? Quer dizer, vocês não maltratem ninguém. E contentai-vos com o soldo que vocês têm recebido. Contentai-vos com o valor que vocês têm recebido pelo seu trabalho. Veja, ele foi aplicando no cotidiano da vida daquelas pessoas o que é o arrependimento. O arrependimento é uma mudança de vida perceptível por novas atitudes, por novos comportamentos motivados pelo fato de saber que eu pequei contra Deus, que eu peco contra o Senhor, um Deus santo. Por isso o apóstolo Pedro, quando ele prega a primeira mensagem da história da igreja cristã, em Atos capítulo 2, as pessoas também vão perguntar: que faremos? É sempre a pessoa que faz a pergunta, irmãos. Que faremos? E aí o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Em Atos capítulo 16, o carcereiro da cidade de Filipos, pelo testemunho de Paulo e Silas, cantando louvores ao Senhor enquanto estavam presos, com seus pés presos ao tronco, o carcereiro disse: o que farei para ser salvo? E aí Paulo disse: crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. Veja, a pessoa que faz a pergunta, e quando ela faz a pergunta, irmãos, quando ela faz a pergunta, já é meio caminho andado já. Quando ela faz a pergunta, algo já aconteceu no coração dela. Então não somos nós que fazemos a pergunta. Podemos até fazer, mas quem faz a pergunta é ela, diante de ouvir uma mensagem simples e pura do Evangelho. Então ela demonstra o seu arrependimento. Então, o que é o arrependimento? O batizado é o arrependido. E o que é o arrependimento? E aí, irmãos, a definição de arrependimento, eu devo dizer que ela não é confortável, especialmente para esse mundo que nós vivemos, para aquilo que cerca você o tempo todo e diariamente. O arrependimento, ele é olhar para a própria vida e não gostar do que ele vê. Esse é o arrependido. É quando a pessoa reconhece o que ela fez contra Deus e ela se entristece profundamente por saber que ela é assim diante de um Deus santo. Então ela chora amargamente, como fez o apóstolo Pedro. Isso é o arrependido. Ela se compara com Deus. Ela se compara com um Deus santo. Então ela olha para a sua própria vida e diz: Deus é assim, e eu sou assim, então eu não gosto do que eu estou vendo em mim. Eu odeio o que eu estou vendo em mim. Nesse mundo que diz para você o tempo todo que você tem que se amar, que você tem que gostar de você. Isso é do mundo. Quando você vem para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz: arrependa-se. O que é se arrepender? Eu olhar para a minha vida e dizer: eu não quero mais ser assim. Se Deus é assim, eu não quero ser assim, porque eu sei que sendo assim eu não posso ter relacionamento com Ele. Então eu quero mudar. Eu não posso continuar sendo assim. E como eu faço para não continuar sendo assim? Aí você tem que dizer uma outra coisa que não é confortável: você não pode fazer nada. Não há nada que você faça que torne você aceitável perante Ele. Você não consegue se limpar. Você não consegue. Então o que você tem que fazer? Você tem que clamar pela misericórdia dEle, para que Ele te limpe. Isso está escrito no Salmo 51.
Quando Davi foi confrontado com seu pecado de adultério, e ele reconheceu diante de Deus, ele escreve o Salmo 51, e no Salmo 51 ele diz: Senhor, apaga as minhas transgressões, lava-me, porque eu conheço as minhas iniquidades, e o meu pecado está sempre diante de mim, eu estou vendo quem eu sou, e eu não gosto do que eu estou vendo, eu odeio ser assim, e então só o Senhor pode me lavar. Então ele diz: lava-me com o hisopo e eu ficarei mais alvo do que a neve, afasta de mim as minhas transgressões, lava-me, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, cria em mim, ó Senhor, um espírito inabalável, me deixa, Senhor, ser como o Senhor é, ele diz, e então eu serei testemunha do Senhor aos homens, eu anunciarei aos homens a tua salvação. Então ele clama: lava-me. Sabe o que é arrependimento? É um desejo de ser limpo, e reconhecer que você não consegue se limpar, só Deus pode te limpar por meio do sangue de Jesus Cristo. Por isso que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Esse é o arrependido. E aí você lembra de Jó, né? A história de Jó, aquele homem que era um homem bem sucedido financeiramente, um dos maiores do Oriente, a Bíblia vai nos dizer, tinha muita riqueza, um homem que tinha 7.000 ovelhas, tinha 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, tinha 10 filhos, os filhos todos com ele cuidava dos seus filhos, era um sacerdote do lar, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, porque ele pensava: eles podem ter pecado contra Deus, e eu não quero que meus filhos vivam no pecado. Então ele intercedia pelos seus filhos, era o intercessor do seu lar, e aí você sabe tudo o que aconteceu, ele perdeu tudo, e depois ainda perdeu sua própria saúde, e ele foi ferido, acometido de feridas da planta do pé até o alto da sua cabeça, e ele passou por toda aquela experiência com Deus, e aí a gente sabe, ele conhece lá o final da história de Jó, lá em Jó capítulo 42, versículo 5, depois de ter passado por tudo aquilo, ele reconhece que ele não era o crente que ele pensava que era, porque a Bíblia, no capítulo 1 de Jó, começa dizendo que Jó era um bom crente, mas ele ainda não era o crente que Deus queria que ele fosse. Deus sempre faz assim conosco, ele nos mostra que nós não somos os crentes que nós pensamos que somos. E Jó reconheceu: antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó capítulo 42, versículo 5. Talvez esse é um dos versículos mais conhecidos do livro de Jó. Mas o que ele diz no versículo 6 do capítulo 42, irmãos, é impressionante. Jó diz: antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Você sabe o que é abominar? Sabe o que significa o verbo abominar? Abominar significa recusar, significa odiar, significa repudiar. O verbo abominar significa sentir cheiro de podridão ao ponto de sentir... Eu falei para você que não era confortável, né? A definição de arrependimento é sentir cheiro de putrefação e sentir desejo de vomitar. Isso é abominar. Isso é ser abominável. E Jó disse: por isso me arrependo e me abomino. Puxa, se Jó tivesse hoje, o que Jó ouviria no mundo? Jó, não faça isso, Jó. Não faça isso consigo mesmo, Jó. Jó, não, você tem que se amar, Jó. Não, Jó disse: eu me odeio, porque eu sei quem eu sou, e agora eu conheço aquele que é santo, agora eu vejo com os meus olhos, então eu não posso aceitar-me do jeito que eu sou, eu preciso de mudança, e eu me abomino no pó e na cinza. Quem é a pessoa que tem que ser batizada, irmãos? Quem é o batizado? Interessante, né? Os irmãos que vão ser batizados aqui, nós passamos o tempo todo lá falando sobre isso, não foi?
o tempo todo dizendo, se você está arrependido, o arrependimento é isso. É isso. Pensa que eu fiquei lá agradando eles, lá tentando convencer eles. Não, a água não é gelada. Não, você pensa que é rapidinho. Você vai ver, você nem vai perceber. Não, eu falei, você vai perceber sim. Há uma porta de entrada na igreja. E é Cristo Jesus por meio da sua cruz. E os arrependidos atravessam por essa porta. Nós não queremos que a pessoa venha para a igreja, irmãos, e nem perceba que veio. E quando ela se der por já está aqui. Não, ela tem que saber, eu vim por meio da cruz de Cristo. Sou um arrependido. E eu não quero mais continuar sendo assim. Então eu quero que Ele me transforme. Como que Ele me transforma? Por meio do corpo de Cristo. Pela comunhão dos santos. Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos transformando, porque essa é a obra dEle. Então o arrependido, ele não deseja continuar sendo a mesma pessoa, ele não quer mais. Ele quer que o Senhor o transforme, porque agora ele vê um Deus santo, agora ele conhece um Deus santo, e ele quer ser como esse Deus santo é. Por isso Deus disse, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa carne. Mas como está escrito, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então o batismo, ele é para os arrependidos. Por isso que a gente tem que anunciar tudo, irmãos. Tudo. Anunciar todas as coisas. Anunciar o pecado, anunciar a ira de Deus, anunciar o amor de Deus ao perdido, anunciar a cruz como prova do amor de Deus ao perdido e o arrependimento como resposta ao Evangelho. Então nós anunciamos o pecado, nós anunciamos a ira de Deus, nós anunciamos o amor de Deus ao perdido, nós anunciamos a cruz como prova do amor de Deus e nós anunciamos o arrependimento como resposta ao Evangelho. O pecador precisa se sentir perdido, senão as boas novas de salvação não fazem sentido para ele. O salvo é aquele que se sentiu perdido. Por isso que Jesus disse que nós devemos ensinar a guardar todas as coisas. Não são somente as mais fáceis de serem engolidas. São todas as coisas. Todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo diz que jamais deixou de anunciar todo o desígnio de Deus. Uma das razões por haver tantas pessoas no meio dos evangélicos e não ser salvo de fato é porque não ouvem todas as coisas. Não ouvem a mensagem da cruz de uma forma simples e plena. E aí, irmãos, encerro dizendo que fazer discípulo é também dependência de Deus, dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus termina dizendo para eles, no final do versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A obra, irmãos, de fazer discípulo é muito grande. Não é fácil para nós anunciarmos todo o Evangelho. Por isso o Senhor Jesus disse, eis que eu estou convosco. Paulo, um dia desanimado, ele teve que recobrar essa promessa do Senhor Jesus. Paulo estava desanimado quando ele chegou em Corinto. Nós vimos, ele chegou em fraqueza, temor e grande tremor. E ele ficou desanimado. E aí o Senhor Jesus disse para ele, Paulo, não temas. Eis que eu estou contigo. Fala e não te cales. Eis que tenho muito povo nessa cidade e ninguém ousará fazer-te mal. O que nós precisamos saber, irmãos, para sermos testemunhas de Jesus, fazer discípulos de Jesus? Que nós dependemos não da nossa estratégia, não do nosso jeitinho, nós dependemos daquele que está conosco. A autoridade de todo o universo está conosco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que não precisamos de invencionices, não precisamos de estratégias mirabolantes que acabam por ofuscar a gravidade da cruz. O que nós precisamos é anunciar simplesmente o Evangelho, testemunhar o Evangelho e saber que quem está conosco é que salva. O poder é dele, a graça é dele. Ele é que dá o resultado da obra, não nós, não nossa esperteza, não nossa sabedoria. Ele está conosco para que nós sejamos suas testemunhas,
A obediência é nossa, mas o poder é dele. Dependemos somente dele na realização dessa tarefa. Então, estes irmãos que serão batizados aqui, estes irmãos são resultado do poder de Deus, do poder do Senhor. Eles não estão aqui porque nós somos uma igreja legal. Não que nós não sejamos, eu espero que sejamos. Espero que sejamos. Mas eu espero que eles estejam aqui porque eles são o resultado do poder de Deus, do poder salvador do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fazer discípulos de todas as nações. Você acredita nisso? Vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque, Pai, essa tarefa, Senhor, de fato é grande, Senhor, para nós, mas nós queremos te louvar, Senhor, porque nós não a faremos, ó Pai, no nosso poder, muito menos em autoridades nossas, ó Pai, mas no Senhor. Então, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos envolvidos em algo tão precioso, ó Pai, que é o testemunho do Senhor Jesus Cristo neste mundo aqui. Em coisas eternas, ó Pai, tão grandiosas. E o Senhor envolve pessoas como nós, servos do Senhor, fracos, ó Pai. E nós queremos te agradecer por isso, Senhor Deus. Então não permita, ó Pai, que nós nos esqueçamos, ó Senhor, que nós estamos sob a obediência do Teu Filho Jesus Cristo. Não permita, Senhor, que nos esqueçamos, ó Pai, que nós temos essa identidade. Somos testemunhas dEle. Não permita, ó Pai, também que nos esqueçamos, ó Pai, que devemos chamar pessoas ao arrependimento. Dá-nos, ó Pai, ousadia, Senhor, para fazer isso. Coragem, Senhor, para fazer isso. Para anunciar às pessoas, ó Pai, quem elas são diante do Senhor, chamando-as, ó Pai, a se arrepender por meio da cruz do Teu Filho Jesus Cristo. E que o Senhor haja com poder, Senhor, para que a Tua igreja continue fazendo isso, Senhor, sendo testemunha do Senhor. Onde quer que cada um de nós esteja, ó Pai, que possamos, de fato, ó Pai, ser sal e luz neste mundo aqui, para a glória do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. E te agradecemos por estes irmãos, ó Pai, que o Senhor salvou, ó Pai, que são o resultado, Senhor, do Teu poder, por meio de testemunhos, ó Pai, dos Teus filhos, que atingiram seus corações, para que eles pudessem, Senhor, estar dando agora, Senhor, essa demonstração pública de arrependimento. Nós somos gratos por cada um destes que o Senhor está acrescentando à sua igreja. Nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.